Esparta versus Roma, a guerra contra Nabis. A eterna e grandiosa Grécia, palco de eventos históricos, disputas pelo poder e o destino das civilizações em jogo. Entre suas cidades, Esparta, outrora temida e gloriosa, agora vivia à sombra do passado. Determinada a recuperar sua antiga hegemonia, encontrou em Nabis um líder disposto a restaurar sua grandeza. No entanto, a sua ambição colocaria Esparta em rota de complicações com um povo emergente e ainda pouco conhecido, os romanos. No âmago turbulento da Grécia Antiga, uma era de intensos conflitos e alianças vacilantes ditava o destino das cidades-estado. Esparta, outrora temível potência militar com sua disciplina implacável, encontrava-se sob o comando de Nabis, um governante astuto e impiedoso, determinado a restaurar a glória espartana dos velhos tempos. Com reformas audaciosas e um domínio autoritário, Nabis enfrentava inimigos internos e externos, desafiando o destino e a ordem estabelecida. Roma, vigilante, com seus próprios interesses estratégicos, observava cada movimento no tabuleiro grego, pronta para intervir e proteger sua influência crescente. Em meio a esse cenário de tensão e guerra, desenrola-se uma saga épica de luta pela sobrevivência e pelo poder, onde traições, batalhas heróicas e alianças inesperadas definem o curso dos acontecimentos. Após a trágica morte do regente espartano Macânidas, em 207 a.C., durante uma feroz batalha contra a Liga Aqueia, Nabis ascendeu ao poder, deposto o então rei Pélope. Impulsionado por um exército mercenário implacável, Nabis reivindicou o trono alegando ser descendente do lendário rei Euripontida de Marato. Naquela época, a venerada Constituição de Licurgo já não possuía a mesma relevância, e Esparta estava sob o domínio de um grupo de antigos mercenários. Políbio, o historiador, pintou um retrato sombrio da base de apoio de Nabis, composta por uma turba de criminosos, incluindo assassinos, ladrões e saqueadores. Em 205 a.C., Nabis firmou um precário tratado de paz com Roma, mas em 201 a.C., guiado por sua ambição insaciável, lançou uma ofensiva brutal contra Messene, então aliada de Roma e da Liga Aqueia. Esparta conseguiu ocupar Messene temporariamente, mas foi forçada a recuar com a chegada das destemidas forças de Megalópolis, lideradas por Filopimem. Posteriormente, uma derrota humilhante em Tégia obrigou Nabis a adotar uma postura mais cautelosa em suas pretensões expansionistas. Durante a Segunda Guerra da Macedônia, uma nova oportunidade de ouro para expandir seu domínio surgiu para Nabis. Filipe V da Macedônia, percebendo uma chance estratégica, ofereceu a cidade de Argos em troca da deserção de Esparta da coalizão romana para se aliar ao reino macedônio. Nabis aceitou a oferta e tomou posse de Argos. No entanto, quando a maré da guerra virou contra Filipe, ele astutamente voltou a apoiar Roma, enviando 600 mercenários cretenses para fortalecer o exército romano. Após a derrota esmagadora de Filipe na Batalha de Cinocéfalos, Esparta manteve o controle sobre Argos. Apesar do fim da guerra, as forças romanas permaneceram em solo grego, estabelecendo guarnições em locais estratégicos para assegurar sua influência duradoura na região. Roma não podia deixar a Grécia abandonada. Os romanos perceberam que uma Grécia sem a influência de um império forte estaria destinada a viver guerras intermináveis. Como recompensa por seu apoio, Roma reconheceu formalmente a posse de Nabis sobre Argos. Determinado a consolidar seu poder, Nabis nomeou sua astuta esposa, Ápia, como governante da cidade. O casal implementou medidas draconianas para reforçar sua riqueza e autoridade, confiscando propriedades de famílias nobres e empregando métodos brutais contra qualquer resistência. Parte das terras expropriadas foi redistribuída entre lotas libertos, leais ao regime de Nabis. Com uma visão estratégica, Nabis investiu pesadamente na reconstrução militar e na ampliação do porto de Giteio, transformando-o em um arsenal naval de importância crucial. Além disso, fortaleceu as defesas de Esparta e concedeu aos seus aliados cretenses a permissão para operar bases navais em território espartano, permitindo que se envolvessem em atividades de pirataria. A construção naval também gerou oportunidades de emprego para os cidadãos mais pobres, que podiam servir como remadores. Entretanto, a crescente influência marítima de Esparta gerou descontentamento entre os estados vizinhos e a vigilante República Romana. O governo de Nabis baseava-se em reformas sociais e na reestruturação audaciosa do exército espartano. Tradicionalmente, a força militar de Esparta era composta por cidadãos plenos e os periecos, apoiados por ilotas armados rudimentarmente. No entanto, a população de cidadãos espartanos declinava drasticamente desde as guerras greco-persas, agravando-se ainda mais após as pesadas perdas na Batalha de Selásia. Isso resultava na dependência de mercenários e ilotas libertos para formar um exército hoplita eficaz.
Cleomenes III tentou reverter essa situação ao aumentar o número de cidadãos plenos e adaptar as táticas espartanas ao modelo macedônio, mas suas reformas foram em grande parte desmanteladas com sua derrota. Em resposta a essa situação crítica, Nabis implementou uma política radical ao libertar os ilotas, marcando uma ruptura com a antiga ordem social espartana. Essa decisão eliminou um dos pilares centrais da ideologia espartana, que até então via na manutenção da servidão dos ilotas um fator essencial para a estabilidade do Estado. Além disso, reduziu as preocupações com revoltas internas e abriu caminho para a expansão de Esparta. Os ilotas libertos receberam terras e se casaram com mulheres da elite espartana exilada, incluindo viúvas de cidadãos mortos por ordens de Nabis. O reinado de Nabis, embora marcado por medidas autoritárias, representou uma tentativa significativa de revitalizar Esparta em um período de declínio político e militar. Seu governo desafiou tradições estabelecidas e buscou consolidar um novo modelo de poder, baseado na redistribuição de terras, na reorganização do exército e no fortalecimento da infraestrutura militar e naval da cidade. As ações de Nabis, embora controversas, deixaram um legado duradouro na história de Esparta, caracterizado por uma mistura de inovação radical e pragmatismo implacável. A Liga Aqueia sentiu-se profundamente traída e indignada ao constatar que um de seus membros ainda sofria sob o controle espartano. Movidos por essa insatisfação ardente, os aqueus persuadiram Roma a reconsiderar a decisão anterior de permitir que Esparta mantivesse suas conquistas territoriais intactas. Os romanos acolheram o argumento aqueu, temendo que uma Esparta fortalecida gerasse conflitos futuros após sua retirada da Grécia. Em 195 a.C., o astuto comandante romano, Tito Quíncio Flaminino, convocou uma grandiosa assembleia em Corinto, reunindo os mais influentes representantes dos principais estados gregos para discutir a declaração de guerra contra Nabis, o governante implacável de Esparta. Delegados da Liga Etólia, Macedônia, Roma, Pérgamo, Rhodes, Tessália e da Liga Aqueia compareceram ao encontro. Embora quase todos apoiassem o conflito, a Liga Etólia e Tessália propuseram a retirada imediata dos romanos da Grécia, afirmando serem capazes de enfrentar Nabis sozinhos. A Liga Aqueia, temendo as verdadeiras intenções etólias, rejeitou a proposta vigorosamente, temendo o fortalecimento excessivo da Liga Etólia. Alguns estudiosos, como Eric Gruen, acreditam que Roma usou a guerra como pretexto estratégico para manter suas tropas na região, prevenindo alianças perigosas entre Esparta, a Liga Etólia e o rei Seleucida Antíoco III, caso ele tentasse invadir a Grécia. Flaminino, com sagacidade, enviou um emissário a Esparta com um ultimato claro e intransigente. Nabis deveria entregar a cidade de Argos à Liga Aqueia ou enfrentar uma guerra total contra Roma e seus poderosos aliados gregos. Diante da recusa orgulhosa espartana, Flaminino comandou um exército imponente de 40.000 soldados romanos e aliados gregos rumo ao Peloponeso, juntando-se às forças de Aristeu, o destemido general aqueu, em Cleonas, que contava com 10.000 infantes e 1.000 cavaleiros, avançando com fervor em direção a Argos. Pitágoras, o cunhado astuto de Nabis, comandava uma guarnição espartana de 15.000 homens em Argos. Durante o avanço das forças aliadas, um jovem argivo audacioso chamado Damocles tentou liderar uma revolta interna contra a guarnição espartana. Infelizmente, sua ousadia terminou em tragédia, resultando em sua morte e na de muitos de seus bravos seguidores. Alguns sobreviventes conseguiram escapar e informaram Flaminino que uma nova aproximação poderia finalmente desencadear a tão desejada revolta. Ao aceitar a sugestão, Flaminino destacou tropas leves e cavaleiros para explorar uma posição estratégica mais próxima dos muros da cidade. Os espartanos, em um ato desesperado, saíram das muralhas para interceptar os romanos, mas foram rapidamente subjugados e obrigados a recuar novamente para dentro de Argos. Após essa batalha decisiva, Flaminino moveu seu acampamento para o local da escaramuça, aguardando ansiosamente um contra-ataque que jamais aconteceu. Durante um tenso conselho militar, a maioria dos líderes gregos favorecia um ataque direto a Argos, exceto Aristeu, que propôs uma audaciosa ofensiva contra Esparta e a região da Lacônia. Flaminino, com sua astúcia estratégica, aprovou o plano de Aristeu, avançando para Tégia, na Arcádia. Logo depois, recebeu reforços cruciais, incluindo espartanos exilados liderados pelo legítimo rei Agesípolis, deposto por Licurgo 2 décadas antes, além de 1.500 soldados macedônios e 400 cavaleiros tessálios enviados pelo astuto Filipe. Enquanto isso, frotas romanas, rodianas e pergamenias chegaram à costa lacônica para isolar Esparta pelo mar, formando um bloqueio impenetrável. Diante da ameaça esmagadora, Nabis mobilizou rapidamente 10.000 cidadãos espartanos, contratou 3.000 mercenários adicionais e recebeu o apoio de 2.000 guerreiros cretenses experientes, prontos para a batalha.
Para intimidar qualquer resistência interna, Nabis ordenou a execução sumária de 80 cidadãos influentes. Enquanto isso, Flaminino alcançou Celásia, onde sofreu um feroz ataque surpresa dos espartanos, rapidamente contido pelas disciplinadas legiões romanas. Durante a marcha em direção ao Monte Menelau, a retaguarda comandada por Apio Cláudio foi atacada pelos mercenários de Nabis, mas conseguiu repelir o ataque, infligindo pesadas baixas aos agressores. Após avançar até a Micléia e saquear as terras ao redor, Lúcio Quíncio obteve a rendição pacífica de várias cidades costeiras, expandindo ainda mais o domínio romano. A investida seguinte ocorreu contra Giteio, o vital porto espartano. Durante o cerco, tropas terrestres e navais aliadas construíram rapidamente máquinas de guerra poderosas e eficazes. Apesar dos estragos infligidos às muralhas, a resistência da guarnição de Giteio foi tenaz e desafiadora, demonstrando a lendária coragem espartana. Finalmente, Dechagoridas, um dos comandantes responsáveis pela guarnição, decidiu enviar secretamente uma mensagem ao legado romano, informando sua disposição em render a cidade. Contudo, o plano foi tragicamente descoberto por Gorgopas, o outro comandante da guarnição, que assassinou Dechagoridas brutalmente. Mesmo assim, Gorgopas manteve uma feroz resistência até que Flaminino chegou com um reforço esmagador de 4.000 soldados recém-recrutados. Frente à intensificação do ataque romano, Gorgopas foi obrigado a aceitar a rendição, negociando a condição de que ele e seus homens pudessem retornar ilesos a Esparta. Durante o dramático cerco a Giteio, Pitágoras fez uma viagem apressada até Esparta, unindo-se a Nabis e trazendo consigo 3.000 homens de Argos. Ao saber da iminente rendição de Giteio, Nabis, tomado por profunda preocupação com o avanço implacável dos romanos, decidiu enviar um emissário a Flaminino para negociar a paz. Nabis propôs retirar suas tropas restantes de Argos e entregar aos romanos todos os desertores e prisioneiros capturados. Flaminino, então, convocou outro conselho militar para deliberar sobre a proposta. A maioria dos conselheiros preferia avançar diretamente sobre Esparta e depor Nabis do poder. Flaminino respondeu às ofertas de Nabis com termos intransigentes. Roma aceitaria uma trégua de 6 meses, desde que Nabis entregasse Argos com todas as suas guarnições situadas na Argólida, garantisse autonomia às cidades costeiras da Lacônia, cedesse sua frota naval, pagasse uma indenização de guerra durante 8 anos e renunciasse a quaisquer alianças com cidades cretenses. Nabis, acreditando ter suprimentos suficientes para suportar um cerco prolongado, rejeitou essas condições. Como resposta, Flaminino comandou um impressionante exército de 50.000 soldados contra Esparta, derrotando as forças espartanas em uma feroz batalha nos arredores da cidade e iniciando um ataque direto. Flaminino optou por uma investida ousada sobre as defesas de Esparta em vez de um cerco convencional. Apesar da resistência inicial obstinada, os espartanos logo enfrentaram dificuldades, especialmente porque os escudos romanos bloqueavam efetivamente os projéteis defensivos. As tropas romanas capturaram as muralhas externas, mas o avanço foi inicialmente retardado pelas ruas estreitas das áreas mais próximas. No entanto, à medida que progrediam em direção ao coração da cidade, as ruas se alargavam, permitindo que os soldados aliados avançassem com maior facilidade, empurrando os espartanos para trás. Diante do iminente colapso de suas defesas, Nabis tentou fugir, mas foi impedido por Pitágoras, que corajosamente reuniu soldados e ordenou incendiar os edifícios próximos às muralhas. Detritos em chamas caíram sobre as tropas romanas que entravam na cidade, causando um grande número de baixas e forçando Flaminino a ordenar uma retirada temporária para reorganizar suas forças. Quando o ataque foi retomado, os espartanos resistiram heroicamente por mais 3 dias, até que Nabis percebeu que a situação estava insustentável e enviou Pitágoras para negociar a rendição. Inicialmente, Flaminino recusou-se a recebê-lo, mas após uma segunda tentativa, finalmente aceitou a proposta. O tratado firmado refletiu exatamente as condições que Flaminino havia apresentado anteriormente. Posteriormente, foi ratificado pelo Senado romano. Ao saber do cerco a Esparta, os cidadãos de Argos se revoltaram furiosamente contra as forças espartanas locais. Liderados pelo valente Arquipas, atacaram a guarnição comandada por Timócrates de Pelene. Após uma resistência inicial, Timócrates concordou em entregar a cidadela sob a condição de uma saída segura para ele e suas tropas. Em troca, os argivos que haviam sido recrutados pelo exército de Nabis receberam autorização para retornar livremente às suas casas. Com o término do conflito, Flaminino compareceu aos grandiosos jogos nemeus realizados em Argos, onde anunciou solenemente a liberdade da cidade. Em resposta imediata, os argivos decidiram retornar ao seio da Liga Aqueia.
Flaminino então separou todas as cidades costeiras da Lacônia do domínio espartano, colocando-a sob a proteção direta da Liga Aqueia e transferindo para essas cidades o controle sobre o que restava da frota naval espartana. Além disso, Nabis foi obrigado a retirar suas tropas das cidades cretenses e a desfazer diversas reformas sociais e econômicas que haviam ampliado significativamente a capacidade militar de Esparta. Apesar dessas severas restrições, Roma optou por não depor Nabis do trono espartano. Embora Esparta tivesse sido reduzida a um território sem acesso ao mar e praticamente sem poder militar, os romanos preferiram mantê-la independente para equilibrar a crescente influência da Liga Aqueia. Para garantir a fidelidade de Nabis, Roma exigiu 5 reféns, entre eles Armenas, filho do próprio Nabis. Além disso, os romanos decidiram não restaurar os exilados espartanos para evitar conflitos internos, permitindo, no entanto, que esposas de exilotas cujos maridos estivessem no exílio pudessem reunir-se com eles. Com a partida triunfante das legiões romanas lideradas por Flaminino para a Itália, os estados gregos voltaram a enfrentar sozinhos suas questões políticas e militares. As principais potências regionais incluíam o fragilizado Reino da Macedônia, a obstinada Liga Etólia, a fortalecida Liga Aqueia e uma Esparta significativamente enfraquecida. Os etólios, sempre contrários à influência romana, incentivaram Nabis a tentar reconquistar seus antigos domínios e reerguer sua influência perdida. Em 192 a.C., o indomável Nabis, com uma frota renovada e um exército reforçado, marchou novamente sobre a cidade portuária de Gitium. A ameaça era grande, e os aqueus, em desespero, clamaram por socorro à poderosa Roma. O Senado romano respondeu prontamente, enviando o pretor Atílio com uma frota para confrontar as forças navais espartanas, acompanhado por uma delegação diplomática liderada pelo próprio Flaminino. No entanto, antes mesmo da chegada das forças romanas, o destemido general Aqueofilopimem avançou com suas tropas terrestres e navais até Giteio. O embate foi feroz e implacável. A frota aqueia foi devastada, praticamente obliterada no primeiro choque contra a marinha espartana renovada. Em terra, Filopimem também enfrentou dificuldades iniciais, sendo forçado a recuar temporariamente para a Tégia. Contudo, movido por uma determinação inquebrantável, Filopimem lançou uma segunda ofensiva contra a Lacônia. Desta vez, apesar de uma emboscada meticulosamente planejada por Nabis, os aqueus emergiram vitoriosos. Com essa vitória decisiva, puderam devastar a região lacônica sem encontrar resistência significativa durante 30 longos dias, enquanto as forças espartanas permaneciam enclausuradas dentro de suas muralhas fortificadas. Já haviam traçado planos para invadir e capturar Esparta quando Flaminino chegou à região, em um ato de grande diplomacia, convenceu pessoalmente Filopimem a não avançar contra a cidade. Como resultado, Nabis aceitou novamente as severas condições impostas no tratado anterior, restabelecendo uma paz temporária. Com seu exército debilitado e vulnerável, Nabis buscou apoio junto aos etólios. Estes responderam enviando 1000 cavaleiros sob o comando de Alexamenus. Conta-se que, enquanto Nabis assistia a um treinamento militar, Alexamenus, de forma traiçoeira, o surpreendeu, assassinando com um golpe mortal de lança. Aproveitando-se do caos subsequente, as tropas etólias ocuparam o Palácio Real, iniciando um saque desenfreado da cidade. No entanto, os espartanos, com sua célebre resiliência, rapidamente reagiram, reuniram suas forças e expulsaram os invasores etólios. Em meio à turbulência, Filopimem aproveitou a oportunidade estratégica, marchando com seu exército aqueu para Esparta e integrando-a oficialmente como um Estado-membro da Liga Aqueia. Embora Esparta mantivesse suas próprias leis e território, o retorno dos exilados e o tradicional governo militar espartano foram suprimidos. No ano 189 a.C., os reféns tomados por Roma, com exceção de Armenas, filho de Nabis, que falecera durante seu cativeiro, receberam permissão para retornar a Esparta. No entanto, a cidade continuava a enfrentar enormes dificuldades econômicas e políticas, agravadas pela ausência de um porto marítimo e pela hostilidade dos exilados próximos. Em resposta, Esparta decidiu capturar Las, um local habitado por muitos exilados espartanos e integrante da União dos Laconianos Livres. A Liga Aqueia, vendo neste incidente uma oportunidade, decidiu acabar definitivamente com a independência de Esparta, exigindo a rendição imediata dos responsáveis pela agressão. Os acusados responderam com violência, assassinando 30 cidadãos pró-aqueus, rompendo com a Liga e solicitando proteção romana. Os romanos, interessados em enfraquecer a Liga Aqueia através da divisão interna, optaram por não intervir no conflito. Em 188 a.C., Filopimem marchou resolutamente para o norte da Lacônia,
acompanhado por um grupo de exilados espartanos determinados a regressar. Após um confronto violento, que resultou na morte de 80 opositores da Liga, Filopimene ordenou a demolição das muralhas erguidas por Nabis ao redor de Esparta. Posteriormente, ele restaurou os exilados e aboliu definitivamente as tradicionais leis espartanas, impondo o sistema jurídico aqueu. Com essa ação, encerrava-se o papel histórico de Esparta como uma grande potência grega, consolidando a Liga Aqueia como a força dominante no Peloponeso. Este conflito demonstrou mais uma vez aos romanos a importância de manter uma força poderosa na Grécia, já que as cidades-estado gregas não eram capazes de garantir a paz por conta própria. Assim, a influência romana no mundo grego continuou a crescer, moldando o futuro da Grécia.